Olá, pessoal, bom dia! Que vocês tenham um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos estar dando início hoje, nessa quinta-feira preciosa. Vamos estar estudando hoje, 1 de Crônicas, capítulo 24, 25 e 26. Isso aí. Vamos estar dando início. Tá aguardando 2 minutinhos, ver se a Lorena entra. Mas eu vou dando início também aqui à palavra. Vou começar com oração. Vou colocar mais baixinho aqui. Vou colocar baixinho aqui pra gente começar a nossa oração, consagrando tudo ao Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a Ti te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é precioso, o Senhor é poderoso na nossa vida, Pai. E que essa energia, Senhor, desse amor, Senhor, envolva todas as pessoas que estão aqui nessa live, Senhor, que eles tenham um dia abençoado, Senhor, que essa palavra seja uma palavra abençoada, Senhor, não pelas minhas capacidades, Senhor, mas para glorificar o Teu santo nome todo-poderoso, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, Pai, e nos traga fortaleza, Pai, nos traga, Senhor, ensinamentos, Pai, nos traga sabedoria, Senhor, para entregar a Tua palavra, Pai, porque o Senhor já tem preparado o coração daqueles que vão receber nesse dia a Tua palavra, Senhor. Em Teu nome, Jesus, Todo-Poderoso, a Ti te agradecemos, Pai, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor, transformar a vida das pessoas, Pai, que vão ouvir, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Em Teu nome, Jesus, Todo-Poderoso, assim é, Pai. Amém. Poderosa oração, receba em nome de Jesus e confia nele. Maternar Cristo se uniu aqui, bom dia. Eu vou estar dando início, tá? Lorena, quando você entrar, eu já te adiciono aqui na live. Então, eu vou ler capítulo 24. Vou já começar no versículo 3. Davi, com Sadoc, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. Então, vemos aqui, né, que os líderes sacerdotais jogaram sortes, né, com Davi, para poder definir as funções de cada um dentro do ministério. Vou ler mais um versículo. Então, lá no 5, repartiram-nos por sortes uns com os outros, porque havia príncipes no santuário e príncipes de Deus, dando direção, né? Os príncipes de Deus estavam ali dando direção poderosamente, tanto dos filhos de Eleazar, como dos filhos de Itamar. Então, aqui há pessoas que questionam, né? Fala, dizendo que a sorte não provém, né, de parte de Deus, mas para aqueles que acreditam no Senhor, Ele muda a nossa sorte. Ele deixa melhor, né? Se tá melhor, Ele melhora. Se tá difícil, Ele é o facilitador. Se tá impossível, Ele facilita, né? Ele faz o impossível, né, por nós. Quem crê nessa palavra aqui nessa manhã? Que Deus, Ele pode transformar todas as coisas, né? E agora, eu vou ler o capítulo 6. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias, ou seja, foram feito um sorteio aqui, né,
direcionado por Deus. Porque Deus, ele faz isso, ele muda a sua sorte para aqueles que nele confiam. Por meio do quê? Por meio da obediência, né? Gente, eu vou seguindo aqui pelos meus estudos. Deixa eu organizar aqui. Então, ele muda, né, a sorte daqueles que nele confiam, né, por meio da obediência. Porque quando obedecemos a Deus, quando obedecemos o Espírito Santo, né, no reino de Deus, fica registrado um sinal. E esse sinal, né, ele desce na terra e a gente faz acontecer, né? Então, ele muda, ele transforma a nossa sorte. E por meio do quê? Por meio da obediência, por meio da palavra, né? Porque a Bíblia, sabemos que ela não é um livro só para você deixar ele aberto, né? Ali no ladinho ali da sua cama. Ele é um livro poderoso de palavras poderosíssimas. Então, a gente tem que ler, né? Buscar o entendimento. Assim como a gente vem buscando aqui nesse canal, né? Todas as mulheres que aqui estão falando de Deus, né? O que nós estamos fazendo? Buscando, né? Buscando a palavra do Senhor, a gente consagra, né? Esse momento ao Senhor, pedindo direção ao Espírito Santo, né? E Ele vem trazendo e revelando no nosso coração o que é para estar aqui entregando, né? Nesse momento. E a gente vem buscando entendimento, buscando entender mais, né? Isso é uma obediência também de Deus, porque não é fácil tá aqui, né? Igual agora mesmo, para mim tá sendo desafiador, tá aqui falando. Ser minha parceira, mas eu espero que ela vai entrar ainda. Mas vamos lá, isso é uma obediência também, né? Então, Deus glorifica aqueles que obedecem a palavra, ao chamado dele, né? Porque a palavra de Deus, gente, ela é fonte, né? Ela é uma fonte de água viva. Fonte de água viva. O que isso significa para você hoje? Fonte de água viva. É uma água que vai passando, né? E ela vai dando vida a tudo aquilo que está morto dentro de você. Tudo aquilo que está parado ali, aquela água parada dentro de você. Quando Deus entra na sua vida, ele vai lavando, né? E ele vai colocando vida dentro de você. Através do quê? Da obediência, através da palavra. Porque Deus construiu o mundo de que forma? Através da palavra. Então, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você acredita. Eu até estava falando outro dia, né? Na palavra fala, orar sem cessar. E eu ficava pensando, mas orar sem cessar? Como vai ficar alguém orando, né, o tempo todo? Mas orar sem cessar é desde que você coloca o seu pé no chão pela manhã. Quais as palavras que saem da sua boca? Quais as palavras que vai conduzindo você o dia todo? Porque tudo que você fala, o reino do céu tá aberto, tá ouvindo. Então, às vezes a gente falha, porque eu também sou falha. Eu às vezes falo coisas que não deveria de fazer, mas quando eu lembro, o que eu peço? Senhor, perdão. Perdão pela minha palavra. Perdão, Senhor, por ter sido negativa nesse momento, mas eu confio no Senhor. E assim a gente tem que fazer. Então, a oração é tudo aquilo que você fala durante o seu dia, tudo aquilo que você agradece durante o seu dia, tudo aquilo que você acredita, né? E fala com convicção mesmo. Isso vai se materializar na sua vida. Eu creio nessa palavra, pessoas. Eu creio nessa palavra porque a palavra de Deus, ela é água viva, né? E lá tá a Bíblia, né? Cheia, né, de sabedorias, né? E a gente precisa meditar. Meditar na palavra, né? Buscar o que eu já falei antes. Buscar, acreditar, crer. Que tudo isso... Acho que a Lorena vai entrar agora. Deixa eu só... Ai, sim. Acho que ela vai entrar agora, mas eu vou dando continuidade aqui. Então, aqui vemos, né? Que essas funções foram repartidas sabiamente, né, por Davi. E o que aprendemos nessa passagem aqui?
a viver, né? A Laís fala muito isso, a viver com a porção desse dia, né? Então a gente tem que aprender a viver com essa porção do dia, né? Não viver cheio de fazeres, né? Dividir as tarefas do dia. Quando eu fiz a mentoria também, a Regina falava muito sobre isso. Dividir as tarefas, né? Anota tudo que você tem, prepara já o seu dia, né? Para o dia seguinte, anotando as coisas mais importantes que você tem para fazer, né? No dia seguinte, vai fazendo por ordem, né? O que você não puder fazer, se é muito importante, no outro dia, no segundo dia, seja a primeira coisa que você vai fazendo, e assim você vai dividindo, né, as tarefas da sua casa. Você não precisa fazer, eu tenho esse costume ainda, às vezes eu deixo para limpar a casa final de semana, né, e quero fazer tudo de uma vez, mas a própria Bíblia fala, a gente tem que dividir, aprender a dividir as tarefas do dia, pra gente não ficar agobiada, né, se sentindo pressionada pelo trabalho, né? Porque a gente não é só dona de casa, a gente não é só uma profissional, não somos apenas mãe, nós somos um conjunto, nós mulheres, né? Nós somos um conjunto de funções, e essas funções, nós não somos só esposa. Então, nesse conjunto de funções, aprender a dividir cada coisinha, né? E a gente consegue anotando as coisas mais importantes para ser realizado no dia seguinte. E Davi fez isso, né, com o sacerdote, eles dividiram ali as funções ali sabiamente, né, com direção do Espírito Santo. Então aqui, para não acumular, né, deixar tudo para o último momento. Sobre a Bíblia também, as pessoas que têm dificuldade para fazer leitura da Bíblia, lê um capítulo por dia. Um capítulo por dia, tira ali um momento, ou de manhã, ou à tarde, ou levanta um pouco antes, né? Faz esse esforço, né, de estar lendo, gente, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Eu tenho certeza que ela transformou a minha vida. E ela pode transformar a sua vida também. Porque é o que a gente falou antes, ela é fonte de água viva. Então, lê um capítulo por dia. E avançando, né? Avançando em sabedoria e em plenitude. Isso é muito poderoso. A gente avançando em sabedoria. Algo que você poderia demorar, talvez, a resolver, né? A solucionar. Ali tem uma direção. Se você ter os seus ouvidos, né? Afinados, assim, para Cristo, Ele vai te dar a direção da sua porção daquele dia, né? E Ele vai dar a direção do que você precisa, né? Para poder cumprir com aquela meta, cumprir com aquele objetivo, né? E algo que você não sabia, Ele vai dar direção também, Ele vai colocar no seu coração o que é para ser feito, né? E você vai aprender algo novo, porque a Bíblia é isso, ela é plenitude, ela é sabedoria, o tempo todo. São exemplos, são personagens que passaram, né? A Bíblia, ela é o seguinte, às vezes você olha para aquelas histórias para você aprender a não cometer os mesmos erros, e às vezes tem lá o que é para ser feito. Então ela é muito interessante. Ela não é apenas um livro religioso, porque às vezes pensa assim, eu vou ler a Bíblia agora eu vou ter que ser religiosa. As pessoas pensam isso, que ler a Bíblia é ser religiosa. Gente, não é. Ler a Bíblia, isso vai trazer vida para tudo. Vai trazer vida para você. Em cada área que tiver morta, ela vai revivar, porque ali você vai encontrar sabedorias, ali você vai encontrar os caminhos certos para você. Ela tem conselho de matrimônio, conselho para filhos, né? E não é fácil às vezes de ter esse entendimento, mas o Espírito Santo, ele traz revelação. Se você confiar e acreditar, bem-vinda, Renaice. Se você acreditar e confiar, ele vai trazer revelação. Então, vemos, né, que eles também dividiam as funções ali em grupos, dividiam em turnos. Olha que interessante, né? Dividiam em turnos. Assim é o que a gente vem fazendo aqui nesse grupo, né? É o movimento de mulheres. Nós vamos dividindo, né, em grupos, né, e em turnos, porque, por exemplo, o horário tem o fuso horário, né?
da Europa com o Brasil. Então a gente vai dividindo em turnos, mas vamos cumprindo com esse propósito, né? Vamos unindo força e cada um ali com a sua porção, né? Com o que sabe, vem contribuindo aqui com esse grupo. Então eles dividiam as tarefas, dividiam por turno, para não acumular e deixar tudo, né, para o último momento. Para alcançar, dividiu em grupos, turnos, e isso, né, fazia a força para alcançar o objetivo, integravam todos os esforços, comprometiam assim e adquiriam responsabilidades, né? E adquirir responsabilidade, o que é, gente? É se edificar, a verdade que sim. Porque isso aqui é um comprometimento, né? Como esse grupo, isso é para sua vida, isso é no seu trabalho, é na sua casa, você ter aquele compromisso, né? De estar aqui, de estar cumprindo, né? Não é uma obrigação, porque aqui ninguém tá obrigado a vir, né? Mas de cumprir mesmo com o propósito. Então, e olha só, que interessante, também anotei isso aqui. Lá em Números, a gente viu como eles levavam, né, o evangelho. Eles levantavam o acampamento, né, desmontavam o acampamento, iam de cidade em cidade para poder levar o nome de Jesus, né? E olha como Deus é maravilhoso, porque Deus é facilitador. Hoje ele facilitou, né, esse canal de bênção para levar a palavra dele. Hoje já não tem mais desculpa, né? A única coisa que a gente precisa de se colocar mesmo é o dispor, né? De falar, eis-me aqui, Senhor. Eu tô aqui, Senhor, sou o seu vaso, né? Que o Senhor possa encher-me, né, da tua glória, né? Para glorificar não a mim, Senhor, mas o teu nome, né? Porque a gente não tá aqui para fazer bonito. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E por meio, né, desse canal, você tem a facilidade também. Eu falo do canal assim, eu falo da questão do Instagram hoje, né, por essas redes sociais. Facilita. Você desde a sua casa, você pode abrir a sua boca, né, e levar o evangelho. Agora, pensa na dificuldade que lá em Números a gente viu. Eles tinham que sair de cidade em cidade, levantar acampamento, desmontar acampamento, mas eles faziam. Eles faziam para cumprir o propósito deles. E era tudo assim, voluntariamente, né? Então, é o dispor, né? É o abrir a boca mesmo e falar, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposta, Senhor, que o Senhor possa me usar. E é o que eu falo, gente, às vezes não é fácil, às vezes é desafiador estar aqui. Mas Ele também te capacita. Às vezes a gente acha que é impossível, fala, não é possível, porque um tempo atrás, se me falasse, se me contasse que eu ia estar aqui numa rede social falando, eu ia falar, não, mentira, porque quando eu fui apresentar o meu TCC de faculdade, que era, acho que nem 15 minutos, eu já tremi na base. Agora pensa estar aqui falando, às vezes a gente fala até mais de 40 minutos, né? E é pelas minhas capacidades? Não é, eu tenho certeza que não é. É por ele mesmo, ele que vem trazendo, né? Esse entendimento, vem colocando palavras na nossa boca, né? E eu sei que tem pessoas que vão receber essa palavra, que o coração delas já estão preparados para receber essa palavra. Então, já lá no capítulo 25, eu vou ler. Se você quiser pegar a sua Bíblia também, eu vou ler o versículo 1, 2 e o 6. Lá no 25, vou começar pelo 1. Davi, funções dos cantores. Davi, juntamente com o chefe do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaudes, símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi os 2 filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias e Assarela, filhos de Asaf, sobre a direção destes que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Ou seja, eles compunham aqui essas músicas, né, debaixo de quem? Da ordem de Cristo, né, da ordem de Deus, né? Que trazia ali, dava para eles essa capacitação mesmo de palavras, né, para poder compor ali aquelas músicas, né? Então, e lá no versículo 6,
Diz assim: todos estes estavam sob a direção respectivamente de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaudes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jetum, Emã, debaixo das ordens do rei. E a gente viu, né, em capítulos anteriores aí também, eu fui pesquisar quem foi Asaf, né? Asaf foi um homem muito fiel a Deus, né? E então isso também vale pelo exemplo, né? Isso aqui também vale o exemplo, porque se Asaf, ele era um homem fiel de Deus, que já cantavam, né? Tinha cânticos já para Cristo, né? Acompanhado de Davi, que era amigo de Davi também, e a gente sabe que todo o salmo, né? Quem fez foi Davi. E Asaf também tem alguns versículos que foi Asaf que escreveu Salmos. Então, esse exemplo, né, foi passado nesse bastão que fala, né, é bastão mesmo, eu acho o nome. Então, foi passado, né, para os filhos, esse bastão. Ou seja, o exemplo, né, dos pais ali foi passado para os filhos, um bom exemplo, né? E eles pegaram aquilo ali para eles e continuaram, né, fazendo ali os cânticos para Cristo. E vemos a organização, né, que Davi estabelece na obra de Deus e o quanto é fundamental essa organização, né? Porque ela remete, perdão, pessoas, porque elas remete, né, a família, a ordem da família e os homens que representam, né, o sacerdote da casa. Quem representa o sacerdote da casa? Vemos na Bíblia que além de oferecer sacrifício, o sacerdote ensinava o povo a andar nos caminhos do Senhor. E lá em Marcos, diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Da mesma forma, nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Então, aqui o sacerdote da nossa casa é os nossos esposos, né? São sempre os maridos, né? E tem um mandamento. Todo sacerdote ele tem um mandamento, e eu já vou mostrar para vocês, tem uma ordem a seguir, né? Porque o homem sacerdotal, ele deve seguir algumas ordens. O primeiro de todos, né? É amar a esposa e os filhos. Então é muito distinto da história, né? Que nos colocam história de novela, por exemplo, revista, porque isso já é intencional, né? Que a gente desvia desse amor de Cristo, né? Para nos influenciar o que é amar, né? E na verdade, amar não tem nada a ver com esses contos de fada, né? Que a gente vê, que esse romantismo. Isso é apenas para nos confundir. E muitos casais não entendem isso. Muita mulher, principalmente a mulher que ela é mais emotiva, né? Ela não entende isso. Ela quer aquele amor romântico mesmo, aquele romantismo. E a gente tem que estar atenta, mulheres. Porque o amor não é esse romantismo todo. Isso é um enamoramento. Quando você conhece, né, o seu homem, o seu marido, o seu namorado, é normal que a gente fique encantada, né? E a gente apaixona e é normal. Só que não vai. Esse amor eu não sei se é o amor ágape. Agora eu não lembro, eu nem vou entrar aí porque eu não vou falar sobre isso. Mas esse amor romantizado de historinha, né? De conto de fadas, de Cinderela, de tudo isso, a gente sabe que no dia a dia, como casal, ele não é assim. A gente passa por dificuldades no casamento, passamos dificuldade com os filhos, né? Passamos dificuldade com muita coisa dentro, com o financeiro, com o nosso crescimento pessoal, com o nosso amadurecimento, né? Porque cada um vem de uma casa, vem de uma família diferente, foram com criações diferentes. E esse encontro é difícil, sabemos que é difícil, porque cada um tem um pensamento, traz, né? Junta ali, duas pessoas que se juntam e muitas vezes tem aquele choque, né? Só que amar não é um sentimento, amar é um mandamento. É o mandamento de Deus, é o primeiro mandamento de Deus. O primeiro mandamento de Deus, não. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é um mandamento de Deus. E a Bíblia, ela traz isso, né?
manda o homem amar a sua mulher. Lá em Efésios 5:25 diz assim: e foi feito para os maridos. Isso significa: ame cada um a sua esposa, tal como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela. Olha que lindo isso. Segunda ordem: ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus, gravada no coração dos filhos, é antídoto contra o mundo cruel, que tem ceifado vidas, bom dia, Elisete, causada pelos vícios, né? Então, quantos jovens que a gente não vê, que se acidentam, né? Morrem em acidentes aí por causado pelo vício da bebida, pelo vício das drogas, às vezes por envolvimento, né, de mulher, e morre tão jovem, né? Então, a gente vê aqui que a palavra de Deus gravada no coração dos filhos é antídoto, né, contra um mundo cruel que tem ceifado vidas causadas pelos vícios. Olha como isso é importante da gente entender, né? E lá em Salmos 119, 72, a palavra de Deus vale mais que fortunas de ouro e prata. Agora imagina, gente, ouro vale tanto, né? E a palavra de Deus vale muito mais. Ela é muito mais poderosa, ela é muito mais sábia, ela edifica a sua casa, edifica. Pensa que no matrimônio, por exemplo, se você ficar medindo força com seu esposo, toda vez medindo força, eu puxo, você puxa, o que vai acontecer? Ele vai arrebentar. E muitas vezes a gente quer ter razão, né? E é válido quando a gente também nos cala. Às vezes mais vale nos calar, principalmente nós mulheres que gostamos de ficar falando, né? Eu já fui chamada de metralhadora. Ficar disparando, né? Sem parar, sem parar, sem parar. Mas eu venho aprendendo, gente. E é muito bom você aprender, às vezes, a calar. Porque vai evitar um problema maior lá na frente. E depois que você fala, o que vem? O arrependimento pelas palavras que foram ditas. E palavras lançadas, às vezes ela não tem volta atrás pro coração daquela pessoa que recebeu. Sabe? Então a gente às vezes tem que aprender a calar, tem que aprender a ser sábia. E essa sabedoria a gente só encontra mesmo com Deus, com a força de Deus. Porque quando você tem muita carne, né? Porque somos feitos de carne e espírito. E quando a gente tá muito irada, a sua tendência é o quê? A falar sem parar. Você não quer parar de falar, você quer contar todos os mal, né? Você quer falar do mal que aquela pessoa vai morrer, né? Mas calar também é sabedoria. Então, e lá no Salmo 119, 97, todos devem amar a Bíblia. Isso aqui fala muito comigo. Por quê? Porque eu preciso ainda de criar esse hábito, de ter mais leitura mais constantemente, sabe? Porque eu vou ler na Bíblia, mas aí às vezes eu deixo ela de lado, aí depois eu vou lá e pego, mas criar esse hábito. Por isso que eu falo que fala muito comigo, porque olha só o quanto é importante. Porque os filhos regem pelos nossos exemplos. Porque não adianta eu querer falar pro meu filho, filho, vai ler a Bíblia. E eu? Qual o exemplo que eu tô dando pro meu filho? Eu tô lendo? Porque mais vale, às vezes, a Lorena se uniu aqui com a gente. Lorena, manda bom dia e eu já te chamo. Porque muitas vezes só pedir, querer cobrar do outro, né? Cobrar dos filhos. Se ele não tá vendo, às vezes vale mais o exemplo do que tá pedindo, sabe, gente? Então, Então, todos devem amar a Bíblia, né? Porque os filhos regem pelos nossos exemplos. E eu peço perdão aqui diante de vocês e diante de Deus, né? Porque é preciso corrigir essa falha que tá em mim, que é a falha que eu falei para vocês antes, né? Que eu tenho que ter mais essa leitura constantemente. E assim como a Laís já contou aqui pra gente, né? Que o filhinho dela mesmo já pede para colocar os capítulos de
de Provérbios, né, para ele. Eu achei linda ela contar isso, e é por isso que eu tô repetindo o que ela disse. E eu venho, né, colocando, às vezes ele não, pro meu filho, às vezes ele não dá atenção, a maioria das vezes ele não dá atenção, mas eu não vou desistir, eu vou continuar colocando até os ouvidos dele se abrir, né, a mente dele se abrir, para ele captar aquilo ali também e achar interessante, para que o dia que, por exemplo, faltar, ele também vai pedir. Eu tenho certeza, isso é criar hábito em nossos filhos. Então a gente não pode desistir, porque às vezes tá brincando, não dá atenção, aí você chama atenção, filho, escuta, tal. Não vai adiantar você ficar só chamando. Quanto mais você chama atenção, mais ele vai fugir daquilo ali. Você vai deixando aquilo ali como sem nada, como que nada, sabe? Mas intencionalmente. Eu tenho certeza que pouco a pouco ele vai começar a ouvir, porque criança, eles são esponja. Eu falo porque lá na igreja, por exemplo, onde vamos, às vezes o pastor tá falando alguma coisa e você acha que não, mas o meu filho, ele tá atento, ele tá brincando, mas ele tá atento, que muitas vezes ele responde coisas que eu fico pensando, mas não tava brincando? E criança é atenta. Eles estão atentos, a gente pensa que não, mas estão atentos, mesmo que eles estão brincando, mesmo que eles estão gritando, mesmo que eles estão pulando, mas o ouvido deles estão abertos. Então, eu vou continuar adquirindo esse hábito, porque eu quero também que ele consiga, né, a criar esse hábito de ouvir, porque provérbio, gente, é pura sabedoria, é pura sabedoria. Para quem não é conhecedor da Bíblia, né, começa a ler provérbios, você vai ver que você vai encontrar tesouro ali, a palavra fala, né, que eu falei antes, a palavra de Deus vale mais que fortuna, né, vale mais que ouro, vale mais que prata, né. Lorena, se você for entrar, coloca bom dia para me conseguir te chamar. Então, lá no Salmo 119, nos versículos 111, Deus, né? Ele deve ser prioridade em nossas vidas. E lá no 119 também, olha só nos Salmos. Quanto 119? No versículo 147, ensiná-los a amá-la, né? A palavra de Deus, ensinar os filhos, né? A amar a palavra de Deus e ensinar os nossos filhos, né? Que Deus é a prioridade das nossas vidas, né? Isso sim que eu falo muito aqui em casa. Eu falo, Theo, primeiro, antes de te amar, meu filho, Deus te ama. Antes da mamãe te amar, antes do papai te amar, você tem quem te ama muito mais que eu. Quem é, mamãe? Eu falo, é Deus. E ele já aprendeu isso, que aí às vezes eu falo para ele, filho, quem te ama? Ele fala, Deus. Depois a mamãe, depois o papai. Então, isso aí ele já aprendeu e a gente precisa falar isso para os nossos filhos, que ele tem antes de que ele nascesse, porque a palavra fala, né? Antes de que ele fosse gerado no seu ventre, né? No ventre da mãe, né? Ele já te conhecia, ele já sabia o seu nome, ele já era o seu protetor, né? Ele já era o seu provedor. Então, nós somos filhos, né? Amados de Deus e a gente precisa acreditar nessa palavra. E a terceira ordem, né? É interceder e abençoar a sua casa. A terceira ordem, né, do sacerdote da nossa casa. Jesus, ele é o nosso advogado. Ele nos defende, nos protege e nos orienta, né, através do Espírito Santo. O homem é autoridade para abençoar a sua família. Além de ensinar a orar, ele deve interceder a Deus por cada membro da família. A oração, ela é a chave da vitória. E o melhor modo das crianças aprenderem é por meio da ordem, por um bom modelo. A tarefa dos pais consiste em analisar nossas... Vou chamar ela aqui. Consiste em analisar a ordem e que vivem nossos filhos, né, em nossos lares. Acredito que eu consegui falar. Assim, aí ela chegou. Bom dia, princesa do reino. Nós estamos já lá no estudo do capítulo 25. Eu li aqui uns 3 versículos e agora eu tô comentando, né, sobre
a tarefa do sacerdote, né, que é os nossos esposos na nossa casa, né? Já falei que primeira ordem, né, é amar a esposa, segundo os filhos, e agora eu tô falando a terceira, né, que é abençoar, né, interceder e abençoar a sua casa, né? Glória a Deus. Gustavo entrou, Matheus, bom dia. Então, Lorena, eu estava falando, né, que a oração, né, ela é a chave da vitória e a gente precisa adquirir isso na nossa casa, né? Verdade. Desde que a gente plantou os pés no chão, né, já glorificar o nosso dia, às vezes já mentalmente mesmo, quando você levanta, porque eu faço assim, ó, eu já levanto, mentalmente já começa, ai meu Deus, muito obrigada, tal, tal, tal. Eu falo, não, mas eu tenho que levantar e continuar, colocar meu joelho no chão, porque às vezes a gente fala, ai, eu tô com preguiça, ai, né? Mas tem que criar esse hábito de estar em oração e de consagrar, né, os primeiros minutos ali do seu dia, né? Ô, princesa, Ai, é. Bom dia. que lindeza de dia! Então, é, o melhor modo das crianças aprenderem, né? Também estava falando sobre isso, é pelo um bom modelo, né? Pelo E a exemplo. tarefa dos pais consiste em analisar a nossa capacidade de ordem que vive nossos filhos e nossos lares. Não podemos pedir algo que não estamos dando, nem exigir algo que não estamos fazendo. Com ações repetidas, né, constantes, sistematicamente, podemos ajudar os nossos pequenos a serem organizados em casa, usando critérios de lógica, de entendimento deles, né, porque não adianta achar que eles vão ter o mesmo entendimento, a mesma importância que você dá para sua casa organizada, que para eles não tem, para eles brinquedo no chão é casa organizada, brinquedo guardado é organização também, eles não têm esse entendimento, né? Essa diferenciação. Mas é preciso, brincou? Ok, a casa tá esparramada de brinquedo, tá todo mundo brincando, tá todo mundo feliz, beleza. Terminou de brincar? Não pensa que a mamãe vai fazer por você. Vem aqui e vamos guardar. E é todos os dias. Tem preguiça? Tem chorinho? Todo dia. Mas o Theo que já tá para 20 anos, o Theo já sabe. Terminou de brincar, coloca na caixinha, organiza, ele já sabe, ele já não sai mais, até porque quando ele quer sair fora disso, eu já volto. Theo, organização. Então ele já sabe. Então é sistematicamente, né? É constante. Usando critérios de lógica, né? Dando liberdade também para eles, porque tem, às vezes somos muito. Qual que é a palavra? Não Rígido. me vem agora. É, não lembro a palavra agora, mas assim, é dando liberdade para eles decidirem também, né, como querem ordenar as coisas deles. Os brinquedos, por exemplo, a roupa, e devemos ensinar, né, como cuidar e valorizar cada coisa. E é preciso paciência, gente. Verdade, Lorena? Você que tem aí a Chloe também. É paciência, né? No dia a dia, lavar as mãozinhas, né? Vem cá, deixa a mamãe limpar o nariz. Por exemplo, o meu bebê mesmo, quando o catarro tá saindo, eu falo, vem cá, deixa a mamãe limpar seu nariz. Aí ele já faz. Você tá vendo? Já sabe. E a gente tem que ter paciência, né? Severa, dura, muito bem, Elisete. Quando a gente é muito dura, muito severa, eles não aprendem. É. Então, com paciência, a gente vai ensinando. Para eles é tudo uma brincadeira, é tudo leve, é tudo hoje, presente. Não tem aquilo, amanhã. Eles não entendem o que é amanhã, o que é daqui 15 minutos. Eles entendem o agora, eles vivem o agora. Eles nos ensinam a viver o agora. Eles nos ensinam a quebrar tudo aquilo que a gente já tinha. Há umas coisas que estavam dentro de nós, que, por exemplo, a nossa falta de impaciência, tudo que a gente viveu. E eles nos ensinam a quebrar esse ciclo. Eu falo, não, tenha paciência comigo, né? E eu acho muito bonito como as crianças, ela é a nossa escolinha, né? Em pessoa. É Ela... verdade. E eu falo assim, com o Theo, eu. O Theo, como que eu explico assim? O Theo, ele no começo não foi fácil, né? Porque eu passei por um processo, não foi fácil. Eu ainda vinha com aquelas repetições, né? Então, até eu entender
que eu estava caminhando errado. Então, desconstruir tudo isso que já tinha sido implantado, porque eu já comecei, quando ele tinha 4 anos, a observar que a minha criança interior estava chocando com ele, entende? Ele tinha 4 anos, então desconstruir tudo isso não foi fácil. Eu ainda me policio muito, mas então eu falo assim, o Kalel, por exemplo, já é diferente. Eu já tô mais adaptada, sabe, a isso. Então, eles são realmente escola para nossas vidas. A gente vai aprendendo muito com eles, mas muito mesmo. Você tava E falando, criança é isso, né, Lorena? É muito intensa. você tava falando sobre os brinquedos de arrumação. Eu achava engraçado, né, que tem um cantinho dela dos brinquedos. Aí, quando eu arrumava, ela olhava assim, tipo, o que que tá acontecendo, né? Ela ia lá e jogava de novo no chão e faria, tipo assim, agora tá bom, né? Tô no meu mundo agora. Esse negócio tá guardado, que é isso? É o mundinho deles, né? Como a gente se encontra na nossa organização, né? E eles têm a deles. A gente tem que ensinar o que é estar organizado e tal, mas a gente não gosta de ficar fazendo as coisas todos os dias. Eles são como a gente, né? A gente quer cobrar, às vezes, deles muito mais do que a gente mesmo dá conta de fazer. É verdade. É verdade, Lorena. E é preciso, né, ter paciência para ensinar, né? Ensinar sem pressa. Eu tenho que estar me policiando muito isso em casa, porque eu tô igual a Bíblia, eu também tô expondo as minhas. Como eu sou, né? Às vezes eu quero ensinar o Theo e quero ensinar ele com pressa, eu falo, mas pra quê? Assim ele não vai aprender, porque ele bloqueia. Ele se bloqueia e ele não continua. Então eu tô perdendo meu tempo, tô me estressando. Então, quando é para ensinar, paciência. Paciência, mamães. Porque na pressa se bloqueiam e não vai. Então, né, na maioria das vezes limitamos nossos filhos e acabamos fazendo por eles. Eu também já fiz muito isso. Tá demorando, então eu mesmo tomo o controle, vou lá e faço, né? Um erro. Erro da nossa parte. Tem que deixar eles fazendo o tempo deles. E acreditando, né, que vamos. Quando a gente toma esse controle, né? A gente acredita que vamos adiantar. Só que não vamos, sabe por quê? Porque cria esse hábito, né? E quando eles são. A gente tem que criar hábito enquanto eles são pequenos. Porque se você não deixa eles errarem, não deixa eles fazerem, quando são grandes, porque eles vão crescer. Aí sim que eles não vão fazer. E aí você vai ter por duplicado, né? A confusão, né? Porque se não aprenderem a criar hábitos de pequeno, quando crescem, terão mais conflito em casa. E é verdade. E é verdade, porque com a sua falta de paciência agora, amanhã você vai falar, quando tiver lá os seus 15 anos, vai arrumar seu quarto. Pra quê? A gente está formando os futuros adultos. Eu sempre falo para meu esposo, não, eu quero que a minha filha veja como ela quer ser tratada pelo seu futuro esposo, o que que ela tem que aceitar, o que que ela não pode aceitar, porque ela é valiosa, ela é importante, ela não pode aceitar. Isso. E como para os seus filhos, ele tem que ensinar também qual que é o seu dever como pai, como sacerdote dentro da sua casa, né? E com isso é o pai que deve dar o exemplo de falar, olha, filho, o pai também ajuda a mamãe. Porque se a gente fazer Sim. tudo por eles, vai chegar um tempo, eles vão esperar outra pessoa fazer por eles e vão muito se decepcionar, né? Vão tentar achar Vão muitos uma outra mãe, um outro pai para fazer aquilo que vão muito se decepcionar e perdem, né, a sua própria essência, perdem a sua própria identidade, né? Porque eu conheço pessoas que senta e espera do outro e tipo assim, não tem voz, sabe? Assim, pessoas que não têm voz para nada. Não fala, eu tenho vontade de comprar uma roupa. Não, espera a pessoa comprar, porque não tem vontade própria. Não aprendeu a ter vontade própria, nem para comer, nem para escolher, nem nada. Eu conheço pessoas assim. Tá, senta e espera. Se der, bem, se não der, espera para outro dia. E eu olho para a vida dessa pessoa e falo, que triste que é isso, né? Muito triste a pessoa não ter poder de escolha, de escolher. dela saber o que que ela é, o que ela é. Isso.
Então, pouco a pouco, né, introduzir as tarefas de casa, convertindo tudo isso em responsabilidade, né? E cada vez a criança vai dominar melhor. Vai. Cada vez ela vai dominar melhor. E percebemos, né, que nessa ordem é que os filhos vão se ajustando. E no capítulo, vou repetir, né? Lá no versículo 6 do capítulo 25, todos esses estavam sob a direção respectiva de seus pais. Então, tudo a ver, né, com o que a gente está falando. Uhum. Para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaudes e harpas para o ministério da casa de Deus. Então, aqui eles estavam sob a direção respectiva de seus pais, né? Mas também de Cristo, né? De Deus, do Espírito Santo, né? Para poder... Eles levavam harpas, né? Asaf, Jetum e Emã, debaixo das ordens do rei, das ordens de Deus, né? Esse é sobre Então, os cantores, né? isso, os cantores. Esses filhos, né? Eles são quem? Os cantores reflexos dos pais, né? Todos esses cânticos eram profetizações, que é o que eu falei antes também, Lorena, que antes eu não entendia, né? Sobre orar sem cessar. Até eu entender que orar sem cessar é tudo aquilo que você fala no seu dia. Tudo que você sai da sua boca é uma oração. Então, orar sem cessar, e a gente tem que ser sábio, né? Antônia aqui com a gente, bom dia. A gente tem que ter sabedoria, né, das palavras. Então, não aceite, né, palavras de desânimo, né, que às vezes as pessoas que trazem para sua casa, trazem para você no encontro com alguém, na rua, né, aceitar aquelas palavras de desânimo, pedir perdão todos os dias. Eu também tenho esse hábito de pedir perdão. Eu peço muito perdão, às vezes, pelas minhas falhas, principalmente para o meu filho, para os meus filhos, né? Pedir perdão. Porque tem dias que são realmente desafiadores. Outro dia a Lorena até começou a falar umas palavras para mim na live, eu comecei a chorar, porque o meu coração, naquele momento, se alegrou do que ela estava falando, mas eu estava me sentindo estava me sentindo imerecedora do que ela estava me dizendo naquele momento, porque eu tinha tido, né, um pequeno problema, um probleminha com meu filho, e eu pensei, mas eu não sou tão boa assim, eu falo coisas que não devem para o meu filho, mas é nesse momento, né, que Deus nos perdoa, né, Lorena? Deus sabe, conhece o nosso coração, e sabe que tem dias que é desafiador mesmo, e você é merecedora de todas as palavras, de todas as profetizações maravilhosas na sua vida. É como eu estava lendo da última vez, em Crônicas, na última live, nós somos imperfeitos. Mas, apesar de tudo isso, Deus, ele escreve o nosso nome. Ele fala assim, eu te aceito como você é. Eu sei a sua história. Eu sei do que você é capaz. Eu conheço o seu coração. Então, não é uma palavra, não é uma coisa que a gente faz errado, que a gente não... Deus está falando assim, você é importante, né? É como se Deus estivesse falando assim, Gisele, você é importante. Não olhe somente para o erro, olha o quanto eu te amo, o quanto você está querendo mudar. Isso é o importante, é o que a gente quer, o que a gente deseja. Né? Se a gente deseja assim ficar ruim, Deus sabe disso, mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o quanto a gente tem o desejo de ser transformado por Ele, o desejo de crescer nele, né? Sim. E Ele conhece. Então, não aceitar, né, palavras negativas. Ontem mesmo eu conheci uma pessoa e ela estava muito triste, né, falando que ela tem um novo projeto agora na vida dela e ela fala, nossa, mas tá todo mundo contra, né? E eu falei, mas não importa se tá todo mundo contra. Você sabe o que Deus colocou no seu coração? Segue, não ouve essas palavras, né, negativas das pessoas. Se foi Deus, já foi confirmado por Deus. Então segue, né? Porque muitas vezes isso vem para nos parar também, mas a gente tem que ser insistente, né? Insistir. Criar hábitos, né? Isso fará lembrar. Perdoar, né? Eu já falei, lançar a boa semente, né? E não desistir. E agora a gente vai passar lá para o capítulo 26, os porteiros.
Esse capítulo eu achei ele super interessante. Eu vou ler, eu vou ler o 13. Então aqui a gente vê, né, que os porteiros são responsáveis por guardar o templo de Deus. A presença deles era muito necessária a fim de preservar a integridade dos adoradores e também o edifício, para garantizar a segurança de toda a riqueza. Os porteiros, o que eles representam? Vamos lá no 13, no versículo 13 já do capítulo 26. Para cada porta deitarão sortes para designar os deveres tanto para pequeno como dos grandes segundo a sua família. Então eu vejo aqui, Lorena, que os porteiros aqui, eles representam um acesso. Então eles representam um acesso. Alguém que está cheio de código, né? Uma pessoa que já está cheia ali de código ali, alguém que adquiriu bastantes habilidades, né? Magníficas. E que esse conhecimento que ela tem possa ser transferido, né? Na vida das pessoas, né? Para ser transformado. São códigos para transbordar na vida de uma pessoa. Então eu vejo que o porteiro aí representa isso, esse acesso. Uma pessoa que está cheia de código. Aí, mais embaixo fala, os guardas do tesouro. Os levitas atuavam como tesoureiros. Eles zelavam corretamente a utilização das dádivas do povo e dos espólios de guerrear que haviam sido consagrados ao Senhor. O tesouro aqui, o que ele representa? A sabedoria. Então, ele vai nos conduzir, né? A função, nos capacitar para desenvolver habilidades e nos profissionalizar, nos dar autoridade em nossas funções e precisamos nos reverter, né? Dessa autoridade, nos lançar para cumprir o nosso chamado, ser administradores do nosso lar, nossas funções e profissões, e administradores da palavra, administrar o nosso caráter, administrar o nosso pensamento, as nossas atitudes e todas as áreas, né, da nossa vida, se administrar também as finanças. E aqui eu vou ler o versículo 26. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todo o tesouro das coisas consagradas que o rei Davi e seus chefes de família, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Então, né? Então eles tinham adquirido, né? Bastante sabedoria aqui. Então eu vejo que o tesouro representa essa sabedoria. E depois lá já falam, né? O próximo é os oficiais e os juízes. Dos Israelitas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para os oficiais e juízes do negócio externo. Então eu vejo que aqui os oficiais, os juízes, ele está representando, né, o julgamento das pessoas. Então, quantas pessoas nos julgam pelo nosso externo, né? Pelo que acham que sabe sobre nós. Pessoas que criticam, né, o seu brilho, critica a gente estar vindo aqui falar sobre a palavra dele, critica o seu trabalho, critica a sua criação de filho, critica tudo na sua vida, né? Mas essas mesmas pessoas imperfeitas que cobram a perfeição também são imperfeitos e eles não veem, né, que também são imperfeitos. Em Mateus 7:3 diz assim: porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, né, que está no seu próprio olho. Olha que forte isso. Mas eu vejo aqui, é como se Deus queria nos ensinar como ter disciplina. Nesses capítulos, eu vejo que Deus ele quer colocar a nossa vida em ordem, ele nos mostra como deve ser feito, né? E assim é como na casa de Deus, né? Deus mostra os Levi, as pessoas importantes, para que tudo tenha... porque tudo no reino de Deus é ordenado, é com ordem e decência. E na nossa vida tem que ser igual.
né? Deus Sim, nos ensina em detalhes como ser isso, como ser... Porque a gente acha assim que, mas essa palavra não é para mim, eu não sou Levi, eu não sou juiz. Mas, na verdade, nós somos adoradores, nós somos juiz da nossa casa. Nós somos aqueles sim. que, quando menos percebemos, nós estamos julgando o nosso próximo. Nós estamos falando, nossa, mas aquela pessoa, mas a gente falou, não, mas quem sou eu para falar alguma coisa sobre essa pessoa, né? E olha como é forte, né, Lorena? Porque mesmo sendo conhecedores, né? Porque nós somos conhecedores, a gente não tem esse domínio, né? E é preciso conseguir esse domínio, mas nosso pensamento é julgador. E a gente precisa nos policiar o tempo todo, né? Embora a gente saiba disso sempre, né? É uma luta que a gente tem. Epa, por que eu tô pensando isso dessa pessoa? Eu também não sou perfeita. Uhum. Então, aqui, né, deixar que nossas vidas sejam guiadas, né, pelas críticas, por maldade do outro, é a pior estupidez que podemos cometer. Quando se sentir abatido pelos comentários do outro, lembre-se dos exemplos de Jesus, porque Jesus não parava para ficar catando as pedras que jogavam nele. Uhum. Hoje vai ser deslocado. Então, as dificuldades podem até chegar, mas a recompensa por não desistir, né, é bem maior. E eu sei com propriedade o quanto isso é válido. Não desistir é bem maior, porque às vezes as pessoas veem os seus frutos, né? Mas não vê as lutas que você passou. Às vezes você consegue as coisas, mas só olha para isso, né? E fala, a pessoa tem sorte. Mas é o que eu falei lá no início da live. Ter sorte com Deus é uma coisa. Verdade que sim, lá no início da live eu falei que Deus muda a nossa sorte para aqueles que nele confiam. É verdade. E eu Para li, aquele se não que. me engano, em Salmos 38 ou 18, que o Senhor, quando a gente faz por ele cumpre os desejos do nosso coração. É verdade. Quando a gente fala assim, porque a gente fala, será que realmente eu tô adorando ao Senhor? Mas quando a gente vê os planos de Deus se acontecer na nossa vida, a gente tem a confirmação que realmente nós estamos andando firme no caminho do Senhor. Quando a gente É vê a verdade. família unida, a gente vê que é normal a gente ter problemas, ajuste, mas Deus, ele faz questão de confirmar quem nós somos nele, nos dando sorte do que a gente deseja do nosso coração. Isso é muito lindo, isso é muito lindo da parte de Deus. Sim. É verdade, a gente vê nas nossas casas, né? A gente vê por nós mesmos. Quando, quando o casal tá ali naquela harmonia, é igual você falou, problema, nós vamos ter discussões, probleminha, né? Esses desajustes. Mas é um desajuste diferente. Eu, por exemplo, eu já vivi todos os extremos, né? Eu já vivi com o Carlos antes de Cristo e agora em Cristo. Gente, que diferença que é. A Lorena conhece um pouco a minha história. E ela até participou um tempo que ela veio aqui para a Espanha, né? Ficou aqui uns dias aqui comigo, enquanto eu chorava e falava. Então, você conhece um pouco o de antes e o de hoje. E Deus conhece, né? E sobretudo, Deus conhece meu coração, o como ele uniu a minha família, o quanto ele fez por mim. É verdade. Então, então é não desistir, né? Não desistir. E quem não desiste de fazer o bem e seguir a Jesus, obterá, né, essa glória eterna, né? Verdade. Deus é maravilhoso. E lá em Hebreus 10:35 diz assim: Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, essa confiança, né? A nossa confiança hoje, em quem ela tá? Ela tá no homem que te julga, ou até em você mesmo, porque às vezes não é o homem que tá te julgando, às vezes é seu próprio pensamento que tá te julgando. Você fica duvidando, né? Duvida. Deus, mas é isso mesmo? A gente duvida. Então, em quem que a gente deve confiar? No nosso pensamento, no homem, ou naquilo que Deus está colocando no seu coração e está te confirmando todos os dias?
Eu era, em nome de Jesus. Sentimento de ser muito ansiosa, assim, de ficar preocupada com o amanhã, né? E eu falei, não, Deus, eu não aceito mais isso. Eu reponho, confio nas suas mãos, a minha vida tá na sua mão. E um certo dia aconteceu uma coisa, eu simplesmente olhei e falei, a minha vida tá na mão de Deus. Aí quando eu falei aquilo, eu falei, realmente, Deus é o Deus que muda a gente, Deus é aquele que muda os nossos pensamentos, que muda a nossa maneira de pensar. E eu falei simplesmente, é o agir de Deus. Porque por nós mesmos, nós somos aqueles seres preocupados, ansiosos, tudo que tem de falar assim, nossa, meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo, né? Mas quando eu ouvi eu falar aquilo, eu ouvi simplesmente o Espírito Santo falando assim, eu que mudo a sua vida, eu que transformo, basta você pedir, né? E eu achei isso maravilhoso, eu falei assim, graças a Deus que isso foi mudado na minha vida. E é magnífico, né? Porque esse sentimento, eles vão conduzir na nossa vida, né? Porque olha só, uma pessoa que é ciumenta, por exemplo, porque eu já vivi isso da parte do meu marido, da parte do Carlos. O Carlos, ele já foi muito ciumento. Então, e ele foi pedindo direção para Deus, falava, Deus, eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor restaurou e que tudo vai ficar bem. Então, e Deus curou isso dele, sabe? Curou totalmente, assim, que eu fico pensando, gente, Deus tem poder mesmo para curar o ciúme do Carlos. Deus tem poder para tudo, mas é impressionante, gente. É tudo que você coloca nas mãos dele, entrega, né? Com confiança, né? E pede para ele com confiança. Ele transforma. Não tem nada que ele não transforma. Nada. Essa semana passada, foi sexta-feira passada, o Carlos e eu entregamos um jejum, né? De 21 dias que nós fizemos por um propósito. Lorena, foi assim, automático, assim, nós entregamos na quinta, na sexta-feira nós somos respondidos. Aleluia, Jesus. Gente, é assim, eu até hoje, meu coração transborda de alegria, não pelo que ele nos deu, mas por saber que ele está na nossa vida, sabe, que ele nos ouve, que ele nos escuta. Se ele não tivesse entregado, ele seria Deus da mesma forma, mas eu falo assim, é lindo isso, sabe? Reconhecer isso em Jesus, em Cristo, assim, falar, gente, como é poderoso, né? Ele faz questão de mostrar, eu estou contigo, né? Mesmo a E gente... confirma, né? Ai, Deus é maravilhoso. Então, assim, eu confio, né, nesse Deus que faz milagre. Ah, eu fiz uma pergunta antes, né? Em quem prefere, né? Confiar. Eu prefiro confiar em Deus, né? Um Deus que transforma, um Deus que faz do dia para a noite todas as coisas, né? E da noite para o dia, né? Verdade que ele faz dessa forma. É assim, é do nada. Não é do nada, né? Mas ele transforma. Na hora que ele quer, ele transforma, ele faz. Então eu confio nesse Deus de milagre, né? Que restaura, que tem o caminho certo, que tem abundância, vida, que capacita, que encoraja as pessoas. Porque eu também falei isso no início da live. Eu, pela minha capacidade própria, eu não estaria aqui com a live aberta, colocando, me expondo ao público, acredito que nem a Lorena, conhecendo ela um pouquinho, mas ele nos encoraja a vir aqui. Verdade, Lorena? Ele nos encoraja. Eu estava falando que nem no meu TCC, que era 15 minutos, na frente de colegas ali de 4 anos sentados na cadeira, eu não tive essa coragem de vir aqui me expor, de expor, né, a eles ali na entrega, no meu TCC, e aqui eu venho com meu coração tremendo. E às vezes eu fico pensando, nossa, eu tô falando besteira, que o pensamento fica te acusando o tempo todo, né? Mas eu entrego o que tá no meu coração. Eu sei que Deus já preparou as pessoas certas para receber essa semente. E a gente faz, né? A gente faz com coragem, a gente faz com valentia. E veio é um testemunho de outra pessoa, né, que ele viveu. E aí ele falando assim que ele foi numa padaria e a moça ali chegou, outra moça, e ele só olhando. E ele falando, e a moça chegou pra ela de coquezinho, né, a irmã do coque, aí ele falou assim pra ela, Jesus te ama, né, pra moça. E ela se emocionou com aquilo e realmente era como se Deus estivesse falando alguma coisa pra ela, né, através desse Jesus te ama. E aí o rapaz foi, depois que ela foi embora, e perguntou, você era cristã? Você é cristã? E ela falou,
Eu era cristã, eu era da igreja. E aí ela foi e ele perguntou pra ela e tal, e por que que você não volta? Você sente saudade? E ela falou, não, eu não sinto saudade. Ele disse que o coração dele se sentiu tão triste quanto o amor do povo está no mundo. Pessoas que viveram no santo do santo, eu creio sim que uma pessoa que realmente conheceu a Cristo não consegue viver longe. Não É consegue. verdade, Lorena. E aquela pessoa falar que não sentia mais falta, mesmo Jesus indo lá, tocando pessoalmente, falando assim, você é especial, eu te amo. E aquela pessoa falar que não sente mais falta, o coração daquela pessoa estava tão endurecido com as coisas úteis do mundo, que ela foi capaz de dizer, não, eu não sinto mais falta. E isso é tão triste, E porque quem não sente falta, né, Lorena, do amor de Deus, né? Quem não se sensibiliza na presença do Senhor, do Espírito Santo, né? Isso realmente é uma pessoa que ela tá com o coração dela feito pedra, né? Orgulhosa. mas o que endurece são as vaidades do mundo. São as coisas que são ilusão, né? São coisas Sim. que o inimigo coloca para nos causar aquela ilusão passageira. Um dia tá bem, outro dia não tá. Mas são ilusões. Você sabe o que é que eu sinto nessa palavra que você falou? As pessoas estão desiludidas porque colocam a fé delas nas pessoas e não em Deus, né? Porque a desilusão não é com Deus. Toda esse desequilíbrio não é com Deus, é com as pessoas, né? Porque coloca nelas a expectativa, né? E começa a se doer, começa a se sentir. Mas, gente, a gente precisa. É igual a historinha aqui que eu vi outro dia na internet, né? Quando você tá com o seu copo ali, com a sua atenção voltada no seu copo, para ele não derramar, você não tem tempo para ficar olhando para o outro, para ficar olhando o que estão falando, para ficar olhando. Não, você tá com a sua atenção ali. E essa atenção, quem ela é? É a atenção em Deus, você tem que confiar nele, não nas pessoas, né? É, é verdade. Mas então é isso, né? E a gente é fruto desse amor, né? Desse amor dele é eterno, e o amor dele é constante, o amor dele não tem fim, o amor dele é sobrenatural, né? Sobrenatural o amor de Deus por nós. E a gente precisa acreditar nessa palavra, agarrar ela, né? É. Porque mesmo a gente não sendo perfeita, porque não, perfeita é somente Deus mesmo. E ele sente esse amor por nós, né? Mesmo sendo imperfeita, mesmo tendo tantos falhos, mesmo falhando tantas vezes, não só a ele, senão que a nós mesmos. É, Ele nos perdoa, ele ainda nos capacita, ele ainda nos verdade. traz, né? Uma vez, é uma simples palavra, sabe? Que Deus, a gente fala assim, não, mas será que é Deus que tá falando? Essas coisas de dúvida eu já tirei da minha vida. Eu falei, o Deus que eu sirvo é Ele que conduz a minha vida. E é a mesma coisa, sabe? Eu conheci uma pessoa, ela me contou seus problemas e nunca mais revi essa mulher. E aí chegou um dia, Deus colocou ela na minha frente e falou, fala pra ela que eu amo ela. Eu falei, meu Deus, essa mulher, o que que ela vai achar? O que que eu vou falar pra ela? Aí ela foi, eu falei, não, eu não vou falar hoje não, né? Aí passou muito tempo, Deus colocou ela de novo, eu falar, vou falar, não falei. Eu falei, Deus me perdoa, mas se eu colocar mais uma vez ela na minha frente, eu vou falar. A menina apareceu nas minhas costas falando, oi, tudo bem, Nanana? E eu falei, é a voz da mulher. Na hora eu sabia que era ela. Sem ter conhecimento dela, quem que ela era, eu falei, agora eu vou falar. E eu, tremendo, eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu sei, a gente não se conhece, mas eu queria falar que Jesus, ele te ama. Ela começou Nossa, que lindo, Lorena. a se derramar, a chorar tanto. Eu falei, realmente, Deus é o Deus que revela, é o Deus que faz, é o Deus que ama cada ser humano que há nessa terra. Realmente, Deus conhece cada um que tem aqui. Ele só quer nos aperfeiçoar na sua presença. Ele quer É verdade. mostrar o quanto nós somos importantes para ele. Mas para isso nós devemos ter ordem e decência. Nós não podemos seguir um Deus grande que faz tudo por nós de qualquer maneira. E ele nos ensina nessa palavra, né? Como ser um bom levita, como ser um verdadeiro adorador, como ser um bom tesoureiro dentro da sua casa, como ser um bom sacerdote, né? Ele nos ensina tudo e ele não fala, eu te amo, minha filha, eu te conheço. Nossa, eu acho Deus, ele é incrível como ele age na nossa vida.
sim, sim. É precioso demais, né? E o quanto traz vida, né? O que eu falei antes, né? Toda aquela área morta da sua vida, ele vai colocar luz, ele vai colocar brilho, ele vai colocar vida, né? Porque a palavra, ela é fonte de água viva. E É, não tem aonde ele passa que não vai transformar, que não vai florescer, né? Como a vara dos, acho que é em número, né? Que florescia a vara deles, né? E essa é a nossa vida floresce quando, quando ele chega, né? Quando a gente permite ele entrar na nossa vida. verdade. Se a gente permitir Deus fazer realmente aquilo que Ele realmente quer, a gente vai se maravilhar tanto. Que a gente vai falar, não, toma controle total da minha vida, né? Porque em qualquer probleminha a gente já quer tomar o volante de volta, achando que a gente tá bem perdido. Mas na verdade é Deus querendo nos ensinar. Tudo Deus quer nos ensinar algo, né? Não tem como a gente querer passar para a etapa superior sem aprender algo. Não tem como. Não tem como pular as etapas, né, Lorena? A gente tem que viver o processo, porque em cada processo ele tá te ensinando algo. Deus é maravilhoso. É isso aí. Então, e ele vem, né? E soma tanta coisa. Tudo, cada palavra que você aprende na Bíblia. Se você for colocar em prática, ela vai somando, somando, somando. Gente, não tem como o resultado não ser outro. Não tem como o resultado não ser um resultado positivo na sua vida, um saldo positivo na sua vida. E em todas as áreas, né? Em todas as áreas, seja nas finanças. Se você confiar nele, ele vai te capacitar para você cuidar melhor, né, do seu dinheiro ali, das suas finanças, né? Seja no seu relacionamento, seja com seus filhos, seja na sua profissão, na sua saúde, em tudo, em tudo. Deus é cuidadoso em detalhes na sua vida. Eu falava assim, quando assim, não lia muita Bíblia, eu falava assim, nossa, eu gosto muito de ler. Eu falava, eu queria tanto um manual de vida. A gente tem manual para escrever, para montar os móveis, para montar qualquer coisa, mas a gente não tem um manual de vida. Aí é na hora que você conhece a Bíblia e fala, esse é o meu manual de vida. É isso que eu É quero. como os filhos, né? Eu já ouvi falar, a gente não tem manual para criar o filho. Sim que a gente tem. Sim que a gente tem, só que a gente não tinha conhecimento dele, né? Ele tá aí. E qualquer casa tem uma Bíblia. Às vezes aberta, sem nem abrir, sem nunca nem ler uma palavra. É, Mas tá aí. O manual da vida tá aí. E é a Bíblia, né? é verdade. Lorena, eu quero agradecer aqui pelo seu dispor de estar vindo aqui, contribuir. Vamos encerrar a live já. Se você quiser fazer oração de encerramento. Amém, amém. Ok. Senhor Jesus Cristo, glorioso é o Senhor, meu Deus. Nós estamos aqui somente para agradecer essa oportunidade de estar te adorando, de pregar a tua palavra, de bendizer o teu nome, de dizer o quanto o Senhor é bom e maravilhoso, o quanto o Senhor nos conhece e conhece os mínimos detalhes do nosso coração. Nós te damos graça por colocar as nossas vidas em ordem, nos ensinar como fazer isso e colocar em prática, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade. Continua abençoando, Senhor, esse grupo de mulher, continua abençoando as nossas vidas, guardando o nosso dia de hoje em tuas mãos, porque nós devemos repousar no Senhor, nós devemos entender que a confiança é no Senhor e não no homem Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor. Graças te damos, Senhor. As nossas palavras são poucas para agradecer o quanto o Senhor é bom e maravilhoso conosco, Senhor. E graças te damos mais uma vez. Seja louvado, seja honrado, seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Assim é. Em nome do Senhor Jesus. Pois um grande beijo, um grande abraço, Lorena. Amém. Desculpa aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quinta.